Boa tarde, pessoal. Na última aula eu tinha definido a função logarítmica e hoje a gente vai ver a questão do domínio da função logarítmica, ok? A gente vai ver alguns casos, né? Da gente ver o domínio, né? Então, vou só relembrar o que eu passei, né? Eu defini uma função logarítmica, né? Eu coloquei assim, né? Uma f de r mais asterisco em r, ok? Eu peguei aqui, né, um A positivo, ok? E A diferente de 1. Aí eu defini a função assim, né? F de x é igual ao log, né, de x na base A. Ok? Eu defini uma função para vocês desse tipo. Tranquilo? Então, ó, aqui é a minha base. Minha base pode ser qualquer valor, desde que ela seja positiva e diferente de 1. Tranquilo? Então, ó, peguei um exemplo para vocês, né? Peguei um exemplo assim, ó. F de x é igual ao log de x, ou seja, quando não aparece a base aqui, já fica subentendido que a base é 10, ok? Depois eu peguei, né, f de x igual ao log de x na base e, ok? E aqui é o número, né, aproximadamente 2,71, ok? Então, ó, o log de x na base e a gente representa assim, ó, como ln, certo? De x, ok? Beleza? Então, ó, e depois também, né, eu coloquei uma f de x igual, né, ao log de x na base 3. Beleza? Eu dei uns exemplos assim para vocês. Beleza? Hoje a gente vai ver, ó, estudar essas restrições aqui, ó, do domínio, ok? Meu domínio, a minha base. Então eu vou colocar uns exemplos desse tipo para vocês. Beleza? Só para a gente ver aqui o que seria o nosso domínio. Tranquilo? Então eu vou pegar, ó. Então eu vou pegar aqui, exemplo, né? F de x igual, né? Ao log de x menos meio, ó, na base 3. Ok? Então, x menos meio na base 3. O que é o domínio, né? Onde que a minha função vai estar definida, ó. O que tem que acontecer, certo? Para esse número aqui, ó. Esse número aqui eu coloquei para vocês como sendo sempre positivo, ok? Então, primeira restrição, né, que eu coloquei. Esse número aqui ele tem que ser positivo e esse número aqui, a minha base, tem que ser o quê? Positivo e diferente de 1. Beleza? Então, vocês vão fazer o quê, ó? Esse número aqui, ou seja, x menos 2. Então, x menos 2, ou x menos meio, né? Tem que ser o quê? Maior que 0. Então, significa que x tem que ser maior do que meio. Ok? Beleza? Então, ó, quem que é meu domínio? São todos os x reais, né? Todos os x reais. Só que o que tem que acontecer, ó? X, ele vai ter que ser o quê? Maior do que meio. Ok? Então, meu domínio, ó, o domínio da minha função vai ser o quê? X pertencente a R, tal que x tem que ser maior do que meio. Então, você pode colocar desse jeito ou simplesmente colocar assim, né? O domínio da função é quem? O intervalo aberto no meio e vai até mais infinito. Ok? Então você pode representar desse jeito. Ó. É aberto por quê? Porque aqui é só maior. Ah, e por que é maior, né? Porque eu estou olhando, ó, o meu domínio. Quem que é meu domínio? São todos os valores de x que eu posso pegar. E qual que é a restrição para esse caso aqui, ó, que eu coloquei quando eu defini o logaritmo, né? Então esse número aqui, ó, tem que ser sempre o quê? Positivo, ok? Esse número aqui tem que ser sempre positivo, beleza? Vou passar outro exemplo, ó. Vou passar outro exemplo. O log, né? Então, vou pegar aqui, ó. O log f de x igual ao log, certo? De menos 3x mais 9 na base, né, x menos 1, ok? Então eu tenho aqui minha base, ok? Meu logaritmando, né, menos 3x mais 9, ok? E o meu logaritmo, ou seja, a minha base. Então minha base é x menos 1. Então quais são as restrições, ok? Quais são as restrições? Eu vou primeiro para esse aqui, ó. Então eu vou primeiro, ó, menos 3x mais 9
tem que ser o quê? Pela definição de logaritmo, né? Tem que ser maior que zero. Ok? Então, ó, o que eu posso fazer? Então, eu passo o 9 para o outro lado. Menos 3x tem que ser o quê? Maior que menos 9. Ok? Vou multiplicar por menos 1 dos dois lados, porque esse camarada aqui é negativo. Ok? Então, quando eu multiplico por menos 1, ó. Multiplico por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu vou ter, ó, 3x é menor, né? Porque quando eu multiplico por menos 1, eu inverto o sinal da desigualdade. Ok? Aí agora eu posso passar o 3 dividindo. Então, x tem que ser menor do que 9 sobre 3. E isso aqui dá 3. Então, x tem que ser menor do que 3. Ok? Então, para o meu domínio, ó, o meu domínio, certo? Eu tenho que pegar o quê? Ó, x maior, né? Ou x menor do que 3. Ok? Então, quais são os valores de x que eu vou pegar para esse logaritmando? Eu tenho que pegar x menor do que 3. Ok? Só que o que tem que estabelecer ainda? Né? O que eu tenho que fazer ainda? Eu tenho que estabelecer a condição para a minha base. Ok? Eu tenho que colocar uma restrição para a minha base. Então, aqui, quando eu multipliquei, né? Então, x tem que ser menor que 3. Vou colocar aqui porque eu já resolvi isso aqui, tá? Como eu já resolvi, então eu vou colocar aqui, ó. Aí a outra restrição tem que acontecer, ó. X menos 1, né? Olhando para a minha base, ela tem que ser o quê? Diferente. Tem que ser o quê? Diferente de quem? De 1. Ok? Minha base, ou seja, ó, esse número aqui, ele tem que ser o quê? Maior que 0 e diferente de 1. Ok? Vou fazer diferente de 1 primeiro. Então, passo 1 para o outro lado, x tem que ser diferente de 2. Ok? Então, ó, x ele tem que ser diferente de 2. Beleza? X tem que ser menor que 3. Aí agora nós vamos olhar essa condição aqui, ó. Beleza? Então, ó, a outra condição, x menos 1 tem que ser o quê? Maior que 0. Eu passo 1 para o outro lado, certo? Então, x tem que ser o quê? Maior do que 1. Tranquilo? Ó, para você ver o que tem que acontecer, ó. X tem que ser maior do que 1 e menor que 3. Então, se você olhar na reta, ó, olha para a reta, ó. Aqui está o 0, o 1, o 2 e o 3. Certo? Então, ó, o que tem que acontecer? Ó? Eu posso pegar qualquer valor de x, desde que ele seja menor que 3. Então, ó, menor que 3. Maior do que 1. Então, tá aqui. E ele não pode ser 2. Então, eu tenho que retirar esse camarada aqui, ó. Beleza? Então, ó, meu domínio são todos os reais limitados entre 1 e 3. Ok? Então, ó, como que você pode representar isso, né? Você pode representar um intervalo aberto. Então, o domínio é justamente o quê, ó? O intervalo aberto do 1 até o 3, né? Exceto quem? Exceto o 2. Você pode representar desse jeito, ó, o seu domínio. Ok? Então, o domínio para essa função logarítmica aqui é quem? Todos os x pertencentes entre 1 e 3, certo? Pode pegar qualquer valor entre 1 e 3, exceto o 2. Beleza? E é claro, né? Não entra o 1 e nem o 3. Beleza? Se você não quiser colocar desse jeito, ó, você pode vir colocar, né? O domínio. Domínio são todos os x pertencentes a R. Tá o quê, né? X maior que 1, x diferente de 2, certo? E x menor que 3. Então você pode colocar desse jeito. Beleza? Então x tem que ser o quê, ó? X tem que ser real. Tá o quê, ó? X tem que ser maior do que 1, ok? Diferente de 2 e menor que 3. Você pode colocar desse jeito também. Tranquilo? Vou passar outro exemplo aqui para vocês verem, ó.